Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, e a nossa unidade curricular Game Design, tá ok? Então, bora lá começar o nosso encontro. Vamos falar aqui ainda da continuidade por dentro da mente de um game designer, né? Tá? Parte 2 ali, a gente já viu algumas questões na aula anterior, tá? O professor fica meio confuso, que é tanta aula, tanto entra e sai, que a gente acaba... Mas o professor não está perdido não, tá? Vamos lá. Nesta aula, então, nós vamos continuar, né, vendo alguns assuntos que a gente já deu início. Vamos entender, né, a parte ali dos processos iniciais de um game design, a construção de um jogo, e a gente vai aprender como elaborar esse documento, né, esse GDD aí do game design, tá? A gente já tinha visto alguma coisa de documentação, de como a gente iria fazer isso na aula anterior, e essa aula a gente vai dar continuidade nessa parte de documento, enxergar como que é a estruturação de documentação, né, de um jogo, né, da ideia do jogo, transformando essa ideia em documento. E nessa aula a gente vai começar a fazer essa atividade aí de elaborar, né, as partes iniciais ali de um projeto nosso, tá? Vai ter um modelo para vocês lá no Class, para a gente fazer elaborar esse projeto aí. Mas vamos por etapas, né? Vamos por partes, né? Como o nosso amigo Jack, né? Vamos em partes. Vamos lá então. Então vamos lá, dentro da mente do design, né? O mestre do game design, nós vamos retomar o conteúdo da aula anterior, tentar entender o que passa na mente do criador, né? O mestre do design, e ainda criar, né? Algumas coisas aqui que nós vamos dar início nessa aula. Então nós vamos entender como é, né, a mente do criador ali quando ele cria algo, quando ele cria um Reels, quando ele cria um Instagram, quando ele cria um TikTok, né? A mente do criador ele está propício a criar conteúdo o tempo todo, né? E nós temos que criar também, né, o nosso conteúdo aqui, a nossa ideia para o nosso game, né? Dentro da aula do game design nós temos essa incumbência aí, né? Essa tarefa aí de a gente tentar entender como que funciona a mente de uma pessoa criadora, né, de um criador, e tentar entender e criar o nosso próprio, né, roteiro de jogo aí, nosso próprio jogo, nosso próprio projeto, tá? Essa que é a ideia aqui, né? Como um criador de conteúdo aí cria Reels, o Instagram, no TikTok, os vídeos no YouTube, né? A gente também tem essa mente criadora aí para criar as questões dos nossos jogos, né? A nossa história de jogo. Então vamos relembrar alguns conteúdos lá que a gente viu, né? E todo o processo que acontece numa criação de um jogo, tá ok? Bora lá? Então, dentro da mente do game design, né, a finalidade de um produto de game, né? Vamos tentar entender agora. Inicialmente, né, um projeto, o jogo, ele precisa ter uma finalidade definida logo no início, né, a fim de delimitar algumas questões ali, as questões como objetivo, né, o público que vai ser alcançado, que plataforma que vai rodar, modos e estilos, né? A gente já viu alguma coisa sobre isso, né? O professor está revisando aqui com vocês. Então, um jogo pode ser classificado como entretenimento, né? Adver Games, né? Que é um jogo que faz propagandas, né? O McDonald's tem muito isso, né? Burger King fez, Nike fez. Jogos que levam você a entender a marca, né? A propaganda da marca. E os jogos educacionais, né? Ou instrucional, que são jogos sérios, né? Jogos para educação, né? O Minecraft ali tem uma figura ali que também tem alguma coisa para educação, né? O Minecraft ele ensina também, né, a programar, você consegue programar dentro do jogo. Ensina várias outras questões ali. Então é usado para educação, é um exemplo, mas tem outros jogos educacionais aí, né? Então nós temos ali referência de entretenimento, né, que são jogos com finalidade de entreter e divertir. Nós temos o Adver Games, né, que são jogos de publicidades com o objetivo de promover uma marca, serviço ou produto, né? McDonald's, Nike, Pepsi, tem o jogo da Pepsi, tem vários jogos aí. Educacionais, né, ou instrucionais, são jogos com o intuito de ensino, aprendizagem, né? Seja um conteúdo, processos, métodos ou técnicas, tá ok? Deixa eu só ver aqui no chat aqui, deixa eu ver aqui. Ô Luan, não entendi lá a tua pergunta, o professor também tá meio confuso aí. Nós dois, né? Você perguntando e eu não sabendo o que tá acontecendo. O Brian, bom dia, professor, né? Agora deixa eu ver aqui o Bernardo.
Já conhece o GDD, fiz o curso. Ah, Bernardo, então é você que vai ajudar a turma aí. Você que vai ser o meu professor. Vamos tá, vai dar aula, professor aí. Então a gente vai elaborar então esse GDD aí, tá, Bernardo? Na nossa aula aí também, tá? Bom que você já sabe que você consegue dar um auxílio aí para a turma aí nessas questões aí, tá? Então a gente vai caminhar aqui agora, né, em cima do GDD. Que mais você fez de curso, Bernardo, nessa área, na área de game aí, tecnologia? Fala aí pro professor. Então aqui ficou esclarecido, né? Os jogos podem ser classificados, essas três classificações aqui, que a gente acabou de ver, né? Nós temos alguns elementos para a construção, né, de um jogo, né? E é isso que a gente vai ver, né? A gente tem o Game Design Canvas, né? Não é o famoso tradicional Canvas que todo mundo conhece, é um outro. Está disponível, né, para a gente fazer essa organização da parte do documento. Então, para a construção de um jogo, do game design, ele precisa seguir algumas etapas, né, algumas regras para realizar essa estruturação desse produto, né, desse game. Então, ele deve adotar alguns conceitos dentro desse projeto, né, tem que declarar como que vai ser o fluxo de trabalho dele, funcional, dentro desse projeto. E, nesse processo, ele tem que também deixar claro a parte criativa e artística desse projeto, desse game, né? Desse produto. Então, para a estruturação dessas etapas, né, elaboração desse todo esse processo de documento, nós chamamos esse documento de, né, Game Design Document, né, que é o famoso GDD, né, Bernardo? O Bernardo conhece muito bem, fez o curso sobre isso. Então, a sigla GDD é Documento do Game Design, né? Game Design Document, né? Então essa é aí a abreviação GDD, tá? E a gente tem aqui, né, esse quadrinho pequenininho ali. Vou tentar aumentar aqui para vocês um pouco mais, uma qualidade um pouco melhor aqui dessa imagem, para a gente tentar ver. Então dentro do Canvas, né, a gente consegue elaborar o nosso projeto, né? Ali tem questões, ó, plataforma, que plataforma que vai rodar? Plataforma-alvo, público-alvo, né? Idade-alvo, a data de lançamento esperado desse produto, né? Desse game, conceito que deve incluir ali dentro desse parágrafo curto sobre a história, né? O começo, meio e fim desse produto, né? Como que vai ser o roteiro disso aí, que tipo que vai ser, né? Suspense, terror, vai mencionar aqui os cenários, vai mencionar dentro desse conceito os personagens, como que vai ser a trama desse jogo, né? Os conflitos que vão acontecer dentro desse jogo. Você vai deixar aqui a descrição de como vai ser a jogabilidade, né, desse jogo, game, single play, né, multiplayer, o que vai ser, né? Vai dar uma breve ideia aqui do teu produto, do teu jogo, né? E como que vai ser o fluxo, né, dentro desse jogo aqui dentro, nessa parte do conceito, tá? Vamos aumentar ali, vamos continuar vendo ali. Nós temos ali jogabilidade e fluxo, né? Dentro da jogabilidade a gente vai descrever ali como que o jogador vai se envolver dentro da jogabilidade, né? Tá bom? Gênero que vai ser, os capítulos do jogo que vai ser, né? A história ali, as características do jogo, né? Tudo vai ser dentro aqui da jogabilidade, a parte da jogabilidade. A parte do fluxo também, né? Como que o jogador cresce, né? Quando que situações acontecem dentro desse jogo, como que é o fluxo do jogo, né? Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Controle, depois temos a parte da interface, o mundo do jogo, os chefes dos inimigos, mecânicas e poderes, personagens, né? E as cutscenes, né? São as cenas que acontecem, são os pequenos filmes, vídeos, né? Que tem dentro do jogo que mostram pra gente como que seria a próxima cena, né? Dá uma instrução, alguma coisa assim, né? Então temos toda essa parte aqui que a gente vai detalhar agora a seguir, tá? O professor não vai entrar em detalhes na imagem aqui, porque a imagem fica difícil de vocês ler, talvez não vão conseguir nem ler, tá? Posso mandar depois esse arquivo em PDF ali para vocês, mas a gente vai estar com o conteúdo também disponibilizado lá no Class também daqui a pouco para vocês, tá? Se não tiver lá agora, que eu acho que eu já coloquei, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Posso colocar também esse PDF aqui
desse canvas aqui do Game Canvas, tá? Game Design Canvas. Então a gente vai entrar em detalhes aqui então, mais para frente, tá? Então a mente do Game Design ainda a gente continua os elementos de construção de um jogo e essa imagem aqui mostra, né, lá a parte do Game Design Canvas, essa ferramenta visual que é usada para planejar e organizar as ideias de um jogo, de um game design, né? E aqui nós vamos aplicar cada parte do jeito que está ali, né, naquele desenho, da maneira mais simples e direta para você entender de como funciona ali essa estruturação do GDD, tá? Deixa eu só ver o comentário aqui do Bernardo, a gente já volta para nossa aula aqui. O Bernardo fez o curso lá do GDD Informática, né? Inclusive tem no Alura também. Boa, Bernardo, o Alura nos ajuda muito. Então entre lá no Alura, turma, procure lá, dá um pesquisar lá, procure lá esse curso lá e façam para contribuir e acrescentar para você aí na nossa aula, conceito na nossa aula. Também o Alura ensina como fazer e o que fizemos com a professora Cíntia sobre o GDD. Ah, vocês fizeram também aí com a professora? Tá bom, então. Então a gente vai fazer mais alguma coisa também, tá bom? Vamos lá. Tem gente aí, tem mais pessoas aí que viram tudo esse conteúdo aí? Felipe, Gabriele, Yali, Caio, o Brian, o Bernardo que acabou de falar, né? O Eric, o Fábio. Luan. Quem mais tem conhecimento aí do GDD? Quem mais aí tem conhecimento do documento do Game Design, hein? Da documentação? Fala aí pro professor. Só pra gente saber. Pra gente saber que nível, com quem que a gente tá se envolvendo, com quem que a gente tá mexendo aí, né, na sala. Yasmin. Ah, a professora falou alguma coisa para vocês nas primeiras aulas sobre GDD. Vocês entenderam bem o conceito? Tá tranquilo para vocês? O professor vai reforçar de qualquer maneira, mas só para entender como que tá o nível, né, de conceito de vocês. Conseguiu entender? Ah, então vai ficar mais fácil agora, né? Então a gente vai elaborar alguma coisa. E a gente vai usar a parte criativa de vocês, a mente criativa de vocês agora, porque vocês têm que criar agora, né? Já vão pensando aí em uma história, em um jogo, né? Uma construção aí, tá? A Júlia também, Yasmin também, né? A Yasmin acabou de falar, a Júlia fez a parte do GDD também, né? Documento. Mas a gente vai falar agora aqui uma parte sobre isso, tá? Então a gente vai esmiuçar ali aquela parte, aquelas sequências ali do Game Design Canvas ali que o professor mostrou, aquela imagem, né? Então vamos lá. Plataforma, né? Então você vai ter que, já vai pensando aí, eu vou falando e você já vai imaginando aí, tá, turma? Já vai pensando, já vai ver com quem que você vai fazer isso também. Se é com o teu parceiro aí do lado, se é com o outro, né? Tá? Então assim, plataforma, onde o seu jogo vai rodar, né? Nós temos que entender aonde já conseguir enxergar isso, né? Vai para o celular, vai rodar no computador. Não, eu vou fazer só para consoles, né? Tipo o Xbox, PlayStation, né? Ou mobile, né? Os consoles de mão, ou vários, né? Então você tem que já na plataforma ali já fazer um roteiro, já descrever ali de como que você vai elaborar, né? Essa plataforma, né? O teu trabalho, o teu projeto ali vai ser desenvolvido e vai rodar em qual plataforma, tá? Conceitos, né? A gente vai ter que trazer dentro da parte dos conceitos, na parte do nosso documento, qual é a ideia principal, né, do seu jogo. O tipo que ele vai ser, né? Se ele vai ser de terror, se ele vai ser de suspense, se ele vai ser de ação, aventura. Qual é o diferencial dele, né? Então toda a parte na parte do conceito, você vai tentar trazer essa ideia aqui, essa referência aqui na parte do teu documento, tá? Que é só um script aqui, uma ideia de como você vai trazer, né? O que você vai trazer em cada parte do documento, tá? Dentro da plataforma de conceito a gente está acabando de ver. A gente vai ver sobre jogabilidade agora. Então, dentro de jogabilidade, né? O que a gente vai trazer? Vai trazer como que o jogo funciona. Vai ser de tiro, não vai ser de tiro, né? Vai ser de ação, como que ele vai ser? Puzzles, RPG, o que vai acontecer, né, dentro dessa jogabilidade, né? Que tipo de jogo que vai ser? Como que você vai jogar isso, né? Vai jogar de múltiplas pessoas? Vai jogar só de uma pessoa? Né? Como que vai ser toda essa questão aqui?
E o mais importante é como o jogador se diverte, né? Como que ele vai se divertir nessa trama tua aqui, né? Nesse jogo teu, tá? Então essas são as questões mais importantes de você deixar documentado, registrar isso. Lembrando que esse documento aqui você entrega, né? É como um vendedor, né? Você está vendendo ali o teu projeto, está vendendo o peixe, está vendendo o jogo, né? Está vendendo um produto. Então você tem que deixar essas características aqui bem marcantes, né? Como se estivesse vendendo mesmo e alguém tivesse interessado em comprar. Quando a pessoa lê isso aqui, né? Ela vai falar assim, é esse jogo que eu quero. É esse jogo que eu quero comprar ou é esse jogo que eu quero desenvolver, né? Se for um investidor, ele vai querer comprar de você a ideia para desenvolver. E se for do teu jogo, o teu próprio jogo mesmo já, né, em processo de construção, de entrega, ele vai querer comprar, né? Vai querer comprar esse jogo aqui. A pessoa que vê esse documento vai falar assim, eu quero jogar isso, eu quero comprar isso, eu quero investir nisso aí, né? A parte do fluxo do jogo é o caminho que o jogador percorre, né? Você vai ter que descrever então como que funciona o fluxo do jogo, o que vai acontecer durante esse jogo, do começo ao fim, né? Todo o jogo tem que ter início, né? Meio e fim, né? Como que vai acontecer isso? Quais que são as fases? Que tipo de missão que vai ter dentro do teu jogo, né? Como que a história vai ser desenrolada dentro dessa trama, né? Então você já vai ter que documentar isso, já tem que ter ideia de como que vai ser isso, né? Na verdade, quando a mente do criador, né, tem que estar já funcionando todas as questões ali dentro dele. Eu sei que a mente dele flui muito mais do que o papel aqui, do que a ideia que ele vai colocar no papel. Mas ele tem que tentar passar o máximo de detalhes possíveis para o papel, para esse documento, né? Porque qualquer outra pessoa consiga entender e ver isso também, né? E outra, para registrar, né? Imagine você ter uma ideia fantástica e, no caso que nem o professor já é meio esquecido. Você tem uma ideia fantástica hoje, amanhã eu já não lembro mais nada. Se eu não registrar, não fizer esse passo a passo certinho, amanhã essa ideia já sumiu da minha cabeça. Então, né, para a gente não perder essas ideias, esse fluxo, o dinheiro também, né? Porque vale muito dinheiro. Hoje em dia você criar alguma coisa que seja, né, que seja para o mercado aí, que seja interessante para o mercado, vale muito dinheiro, né? Então a gente não pode perder essas oportunidades. Então, registrar bem ali jogabilidade, descrever bem ali o fluxo do jogo, como que ele vai decorrer, vai percorrer ali do início, meio e fim, é bem importante, tá? Questão do controle, né? Nós temos que entender ali quais são os botões, né? Quais são as sequências ali de funcionalidades do jogo, né? Vai ter algum segredo, alguma manha ali para burlar o jogo, alguma magia, algum poder, né? Como que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer no jogo? Vai pular, vai correr, vai atacar, né? Quais que são as ações, quais são as ferramentas, quais que são, né, os poderes, né? Tudo isso. Como o jogador vai interagir dentro do jogo e como que vai funcionar a parte do controle, né? O personagem vai agir conforme o jogador vai acionando algumas ações ali, né? Alguns segredos. Eu não sei como que são os jogos, né, de hoje, mas os jogos da minha época a gente tinha muito sequência ali, né? De setas, de controle, mais botões, né? O PlayStation fez muito isso. Sequências de botões ali para dar uma magia, para dar um fatality, né? No Mortal Kombat, a gente fazia muito fatality, a sequência gigantesca de botão para frente, para trás, para baixo, meia-lua, botão, X, Y, bolinha, quadrado, né? O PlayStation é muito bolinha, quadrado, triângulo, LR, essas questões de sequências, né? Tudo parte do controle, que vai dar interação ali no jogo, né? Vai distinguir ali alguns poderes dentro do jogo, tá? Então essa parte assim você tem que já desenrolar tudo, já deixar bem certinho, bem determinado o que vai acontecer dentro das questões dos controles, tá? Interface, né? É a parte visual, então você tem que já deixar bem claro ali como que você imagina essa parte visual dentro do teu jogo, como que vai ser as questões dos menus, né? Os menus das barrinhas de vida ali, o HUD, os botões de tela e tudo que o jogador vê para controlar o jogo, né? Então você já tem que ver essa questão da interface, já deixar bem claro ali essas questões dentro do documento, tem que documentar tudo isso aí certinho, tá? Até porque várias outras pessoas vão ver depois esse documento, né? O programador depois vai ver esse documento, o pessoal da equipe do design também precisa entender o que está acontecendo nesse documento, né? Toda é uma equipe total
precisa entender e visualizar esse documento precisa estar claro, precisa estar bem identificado todas as questões aqui que precisam ser feitas. Não pode estar só na mente do game, né? Do desenvolvedor, do game designer. Tem que estar no papel para que todo mundo possa entender o que passa por dentro da mente desse criador aqui, né? Fantástica obra do game designer. Então, o mundo do jogo, a gente vai ver qual é o cenário. Então, já vamos distinguir ali que tipo de cenário vai acontecer nesse jogo, né? Então, você já vai pensando aí que jogo que você pode criar, porque a gente vai ter que documentar isso, a gente vai fazer esse documento, hein? E eu quero que vocês usem a mente criadora de vocês aí, a criatividade de vocês, para elaborar aí alguma coisa, tá? Algum projeto, alguma coisa já. Qual é o cenário? Qual a cidade futurista, né? É uma cidade futurista, né? Que cenário que é isso, né? É uma floresta? É uma pós-apocalipse, né? Alguma coisa assim? É céu? É inferno? O que que é, né? É a cidade futurista? É uma floresta mágica, né? Tá acontecendo isso na floresta? Que cenário que é isso, né? E como o ambiente ajuda a contar a história, né? Então a gente vai ter que entender que o ambiente ajuda a contar a história, né? Se é um ambiente de horror, de terror, de suspense, né? Nós temos que criar esse cenário propício para isso, né? Tá? Então fica bem claro, deixar claro isso aqui sobre o mundo do jogo, tá? Sobre chefes e inimigos, né? Quais são os vilões, quais são os inimigos, quais que são os heróis, né? Como eles se comportam, né? Quais que são as fases que os vilões vão aparecer, quais que são as dificuldades que vamos enfrentar, quais são os desafios, né? Como eles se comportam. Tem fase com chefões difíceis, tem fases com chefões fáceis, né? Como é que a gente vai decidir isso? É tudo aqui nessa parte também, a gente deixa claro já algumas questões disso. Como o jogo, né? O jogador vai enfrentar essas questões dos inimigos, né? Também temos que deixar claro isso, tá? E daí a gente agora vai ver a mecânica e poderes, né? A gente já falou algumas coisas de poderes, alguma coisa de como é a jogabilidade. Agora a gente vai ver a questão de como o jogador faz esses poderes acontecer, né? Dentro da mecânica. Então a gente vai ter que documentar isso também. O que o jogador pode fazer de especial. Lembra que o professor deu o exemplo aqui do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat lá dá os fatalities, né? É até bonito de falar quando eles dão aqueles poderes, escrevem fatality no final, né? E tem lá os poderes especiais. Dentro desses poderes especiais tem sequências, né? Lá que a gente viu nos controles, sequências de botões e direcionais de controles. A gente vai ver aqui, né? Quais são os poderes que esse jogador vai ter. Então a gente já vai deixar estipulado isso, né? São magias, são pulo duplo, correr pelas paredes, atravessar paredes, né? Sair no cenário, aparecer em outro, sair de uma fase e pular para uma fase seguinte. Quais são esses poderes, né? Então tudo isso a gente tem que imaginar já dentro dessa magia da arte de criar aqui o game. Tá? Quais são as regras do jogo? E aqui a gente também deixa claro quais que são as regras. Todo jogo, né, existe regra. Todo mundo existe uma regra, né? Qual mundo a gente vai criar aqui? E nesse mundo a gente existe regras. Como o nosso mundo aqui real existe as leis e as regras, né? E a gente também quando cria algo no mundo virtual, né, no mundo dos jogos, do game, a gente também cria um mundo, uma realidade lá, né? Seja ela fictícia ou não, né? Para algumas pessoas se torna às vezes até uma realidade, porque tanto que joga, tanto que entra nesse mundo. Mas existem regras e leis lá dentro, né? Que precisam ser regidas, né? Tem que deixar claro aqui tanto as regras que podem ser quebradas e tanto regras que tem que ser levadas ao pé da letra ali, que levam até punições dentro do jogo. Tá? Então, tudo isso aí a gente tem que estipular já ali no documento. Outra questão é a questão dos personagens, né? A gente vai ter, como a gente distinguiu lá os inimigos, os vilões, aqui também é a mesma pegada, né? A gente vai ver quais que são os personagens principais, né? Quem é o personagem principal do teu jogo? Quem que vai ser aqui, né? O principal? Qual é a história desse personagem principal? Então a gente vai decidir aqui
como que vai ser narrado ali, né, essa história desse personagem, dando destaque para ele, porque ele é o principal, então ele precisa de uma narrativa, de um roteiro, né, para deixar bem claro isso, de que ele é o principal e qual a mensagem que ele quer passar e qual é a história dele, né? Então a gente precisa entender isso. O jogo tem que deixar bem claro isso. No documento também a gente tem que deixar isso bem claro. Se ele evolui durante a trama, né? Se ele começou lá num processo menor e depois passou por uma evolução ou não, tudo isso você vai ter que deixar bem claro no jogo, né? Se ele tem, fora os vilões, os inimigos, se ele tem aliados dentro do jogo, né? Se ele vai ter pessoas ali com ele, se na história vai aparecer membros da família, amigos, aliados ou não, né? Então a gente tem que deixar claro isso também dentro da vida do personagem, da construção do personagem. Então aqui a gente fala tudo sobre a construção do personagem, né? E cada personagem tem um papel, né? Então é um personagem só que vai ter? São dois personagens? Como que vai ser a tua trama, né? Então a gente vai ter que distinguir isso aqui, deixar claro isso nos documentos já também, tá? E o cutscenes, né? E bônus são aqueles vídeos que contam a história, né? A gente já tá vendo aí na aula de audiovisual, a gente vê bastante sobre isso. Cutscenes, então vai ser um vídeo curto lá, né? Que vai mostrar a história, vai contar um pouco ali de que está acontecendo dentro da trama, tá? É a parte onde o jogador só assiste, né? Ele não tem interação nenhuma, né? Ele só tem interação após acabar esse cutscenes, essa cena, esse filme. E é um mini filme, né? Então que conta alguma questão ali do jogo, tá ok? Então tem vídeos contando a história. Então temos que declarar aqui agora, nessa parte do documento, nós temos vídeos contando a história dentro do nosso jogo? Temos, não temos. É interessante usar cutscenes, tem bastante jogos hoje que usa bastante esse meio interativo de contar a história. Fica fácil contar a história nessa forma. Né? Aqui nós também vemos nas cutscenes, né, bônus extras, né, como roupas novas, fases secretas, músicas exclusivas, né? Vamos poder mudar de música no meio do nosso jogo, vamos poder adicionar músicas pessoais nossas, vai ter músicas extras durante escondidas. Como que a gente vai decidir essas questões também é importante, né? Tudo isso são coisas que atraem o jogador, né? Ele poder personalizar ali a sua jogabilidade, o seu jogo, né? A história do jogo, poder participar de forma ativa na construção ali do final do jogo, da trama. É bem interessante isso, trazer isso para o jogo, né? Então, essas são as questões que eu queria trazer para vocês, a questão dos documentos, tá? Só mais um minutinho. Quero abrir um documento aqui. Então é isso. Até aqui tudo bem, turma? Tranquilo? Conseguiram me acompanhar? É que vocês já viram também alguma coisa de documentos, né? Então vai ficar mais fácil essa aula aí. Tá bom? Mas tem alguma coisa a acrescentar aí? Vocês que já viram já sobre isso, né? O Bernardo, a Yasmin. Tudo na paz de Deus, Bernardo. Graças a Deus, né? De boa, Leonardo. Tranquilo, Júlia? Eu queria ouvir de vocês alguma coisa aí, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Suave? Suave na nave? Tranquilo, tranquilo. Então, tranquilo. Então, vamos lá. A gente tem aula até 10h55, é isso? Vamos ver se vai dar tempo da gente começar alguma coisa lá então. Então, dentro da mente do game design, a gente tentou entender como que funciona, né? É muito difícil entender, né? A mente, a nossa própria mente às vezes nos dá, né? A rasteira, dá uns golpes que é difícil a gente entender, né? Muito mais uma mente agitada, criadora, né? Que eu acredito que
vocês, a grande maioria de vocês tem. E a gente estava vendo alguns elementos de criação e foi isso que a gente tentou entender dentro do processo de documentação e da criação, né, desses roteiros, dessas etapas do jogo, né? Então esse documento, esse Canvas é como um mapa para criar jogos, né? Então com ele a gente consegue entender, organizar, né, fácil as nossas ideias e transformar em um projeto real. Então essa que é a ideia aqui que o professor quis trazer para vocês, de a gente tentar entender de como que funciona essa organização. Esse Game Design Canvas ali foi só uma ideia de a gente trazer um mapa, né, da gente tentar conseguir mapear nossas ideias, porque a gente tem um monte de ideia e no meio dessas ideias começa a surgir outras ideias e o negócio começa a ficar louco dentro da nossa cabeça, né? Então a gente tenta mapear isso, né? Tirar o que é muito exagerado, o que é muito louco, colocar coisas mais coesas, mais tranquilas ali, né? Ou não, você quer transformar às vezes num jogo muito louco, você consegue, né? Mas tudo isso de uma forma organizada, né? Daí você transforma isso em papel, que é o documento, e desse documento a gente transforma isso em um projeto real, né? É onde a gente leva para uma equipe de desenvolvimento, né? Quem consegue programar vai entender esse documento e vai programar. Quem não é da parte de programação é do design, né? Que vai desenhar, vai fazer os personagens, vai fazer os cenários, né? Vai fazer a animação disso aí, né? Vai fazer as cutscenes, né? As animações para o jogo. Então tem uma equipe muito grande dentro da produção de um game, né? Não é apenas o programador em si, né? Lembra que a gente falou do processo, das equipes, de como que funciona tudo isso aí? Então é uma equipe muito grande, são pessoas envolvidas, né? São pessoas que são só especialistas em desenhar, são pessoas que são só especialistas em sons, são só pessoas especialistas em animação, né? Seja 2D, 3D. Então, uma animação não é fácil, né? Ontem eu estava conversando aqui com o menino aqui da equipe, aqui, o Jonathan, ele fez uma animação ali. A gente fica horas e horas e horas, arquivos gigantescos, para fazer um trechinho de 30 segundos, 1 minuto de uma animação. E dá um trabalho, porque você tem que dar movimento para um desenho, né? Tem que pegar um desenho, tem que pegar ele, tem que dar movimento para ele, tem que colocar ele na cena, tem que colocar outras coisas na cena, tem que dar movimento para todo mundo na cena. E você vai, e aquele arquivo vai ficando gigantesco e vai gastando horas ali. E quando você vê, deu 30 segundos só de cena, né? Então é um trabalho árduo, né, para todo mundo, para todas as áreas, para o programador também. Daí ele pegar isso e transformar isso em código, né, em software para rodar, deixar jogável, deixar dar vida, né, para que um jogador pegue um controle e consiga fazer esses comandos de animação. Então é uma construção bem difícil, então a gente precisa documentar bem certinho, pensando em todas essas áreas aí, para a gente não complicar essas áreas que já é complicado para as pessoas desenvolverem. Se não tiverem um roteiro bem certinho ou um projeto bem certinho de como, o passo a passo de como tem que seguir, né, não vai dar certo. Esse passo a passo aqui serve tanto, né, para a equipe e tanto para o programador, e como um programa funciona, né? A gente está estudando programação, sabe que as máquinas, lembra que a gente sempre fala, a máquina não é tão inteligente assim, né? Não gosto de chamar ela de burra, mas sempre acabo falando a mesma coisa. Ela não é tão inteligente assim, mas ela é excelente em executar tarefas. Só que se a gente não souber pedir certinho ali o nosso script ali, o nosso algoritmo certinho, ela não vai executar, né? E se a gente pedir errado, ela vai executar errado. Então, a culpa não é dela. Ela só sabe executar. E muito bem executado ainda, né? Então, a gente precisa elaborar essa parte de documentação, entender toda essa dinâmica, essas sequências aqui, respeitando todas essas regras, para que possa desenvolver um bom projeto. Então, vamos lá. O famoso Game Designers Document, né, o GDD, ele é considerado esqueleto de um jogo, né? Então, como a gente tem falado aqui, e nesse documento, né, que o concept, né, que é o escopo, será explorado para idealizar e promover o produto game, abrangendo, né, é claro, o conceito, o gênero, os subgêneros, os modos de jogos, a história, a narrativa da história, os personagens, a equipe de desenvolvimento, plataformas que vai ser desenvolvidas, né, ferramentas, o custo de tudo isso, né? A gente gosta de falar de dinheiro aqui, é bem importante isso. Quanto vai custar todo esse trabalho, todo esse processo? Quanto tempo vai durar? Modelos de monetização,
como que a gente vai monetizar esse trabalho, esse projeto, e qual que é o nosso público-alvo, que é o principal, né? A gente sempre vai ter que mirar num cliente e a gente tem que tentar entender também a mente do cliente para que a gente possa produzir especificamente para aquele público-alvo. Como vimos anteriormente, né, jogo é uma arte e é um produto para os quais são necessários tempo, recurso para serem criados e produzidos. É certo isso? E é justamente o game design de documentos que nos ajuda, né, e deve nos ajudar a capturar com maior precisão essas ideias, né, e mais tarde a gente consiga recriar, né, o máximo de detalhes possível, facilitando a compreensão de toda a equipe, né, do desenvolvimento, tá? Então, a concept é uma forma de ilustração cujo objetivo principal é transmitir a representação visual de um design, de uma ideia ou um ambiente para que seja utilizado tanto em filmes, vídeos de jogos, animação, né, OBD, e antes de colocar no produto final, né? Esse é a frase de Redaction Tokyo, 23/9/2021. Então, o concept, né, o escopo do documento aqui é bem importante, né? Então é isso. Tá bom então? Agora é tchau de verdade para vocês, né? Até o próximo encontro, tudo de bom para vocês. A gente volta a falar sobre documentos aí. Tamo junto, Caio. Aquele abraço.